Salve, salve família, seja bem-vindo ao canal Nordeste no Topo e estamos próximo aí de presenciar mais um clássico Bavi, o último do ano de 2024, o último do ano de 2024, no qual foi um ano repleto de clássicos. Tivemos 3 clássicos pelos estadual, né? Um pela primeira fase e 2 na final. Tivemos um também na Copa do Nordeste e já o primeiro do primeiro turno, onde deu um 2-2 dentro do Barradão. Agora veja bem, a imprensa do eixo, ela, claro que muitos jornalistas acompanham, mas muitos outros não acompanham os clubes do Nordeste. Quando foram para olhar, né, os últimos confrontos entre Bahia e Vitória neste ano, disseram a seguinte palavra: o Vitória mandou nos clássicos de 2024. Afinal de contas, o Vitória ele conseguiu ser campeão em cima do Bahia. E aí eu tô vendo muita gente dizer, principalmente até comentaristas, não, porque o Bahia é mais time. Isso eu até entendo, o Bahia é mais time. O torcedor do Vitória, ele sabe que o Bahia hoje ele tem mais massa corporal, né? Tem mais jogadores. Não que os atletas do Vitória, eles se encaixarem direito, eles não podem conseguir demonstrar um bom futebol. Mas o Bahia ele tem um repertório bom de atletas, né? Mas também foi a mesma palavra dita no início do ano. E assim, se a gente pegar o contexto do elenco que hoje está para o elenco que estava naquela época, mudou pouca coisa. Chegou o Lúcio, né? Chegou o Cuesta, mas o Cuesta, se eu não estou enganado, também jogou a final. O Cuesta jogou a final do Baianão, se eu não estou enganado, deixa aqui a opinião. Chegou o Arias, o Santiago Arias, eu não sei se ele... O Santiago Arias, ele não tava, né? Se eu não tô enganado, quem era o lateral era o Gilberto. Mas, afinal de contas, o Bahia, ele já tinha esse time no início do ano e não escapou de tomar umas lapadas do Vitória, né? O Vitória, ele foi muito bem nos clássicos, não é à toa que foi campeão em cima do rival. Nesse vídeo a gente vai repercutir aqui o que a galera da ESPN está se falando. Peço a você que deixe o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha pro máximo de torcedor, a rapaziada que não conhece o canal Nordeste no Topo, para passar a conhecer, passar a acompanhar e, claro, interagir aqui também no canal. Quem vocês acham que vai levar esses próximos dias vai ser cobrindo o clássico Bavi, porque na minha opinião é o maior clássico do Nordeste hoje e um dos maiores do Brasil. Hoje é o maior clássico. Se a gente pegasse um contexto de uns 20 anos atrás, a gente poderia entrar em debate, né? Um Sport e Santa ali também, os dois estavam na Série A, pá. O Santa Cruz quase não sabia o que era a Série D, e aí depois que começou a conhecer a Série D, não quis sair mais de lá. Então, assim, hoje, na minha opinião, o Bavi ele está à frente do Clássico Rei e está à frente, muito à frente mesmo do Clássico das Multidões, que é Sport Santa Cruz. Hoje, o Bavi é um clássico no qual a gente vai para o jogo e não sabe o que vai acontecer. Porque, como a gente falou, Bahia era favorito nos primeiros confrontos, foi perdendo, e eu acredito que até na final o Vitória ele se tornou mais favorito aos olhares de quem analisou os dois clássicos, né? Tanto o clássico do estadual da primeira fase, como também o primeiro jogo da final, ou se você quiser preferir o jogo da Copa do Nordeste, que o Vitória perdeu o jogo, mas ainda assim o Vitória foi melhor, eu acho, naquela partida, naquela ocasião. Então veja bem, é um clássico no qual beira ao inacreditável, meu irmão. E claro, sempre tem aquela resenha, aquela tiração de onda e aquela avacalhação. Vamos lá ver o que a rapaziada da ESPN está repercutindo aqui do Bavi. Em 2024, o Vitória fez 3-2 em jogaço lá no Campeonato Estadual, né? Esse foi. Depois, vitória do Bahia por 2-1, ou triunfo do Bahia por 2-1. Outro 3-2 do Vitória, olha Esse só. Esse 3-2 foi uma virada, de um 0-2 um 3-2. Empate 1-1, 2 empates, 1-1 e 2-2. E o Vitória foi campeão baiano em cima do Bahia. O Vitória, que estava na zona do rebaixamento, conseguiu, se eu não estou enganado, 2 vitórias seguidas no Brasileirão, deixou a zona do rebaixamento, mas corre riscos ainda, porque está muito próximo o Bahia empolgado depois da classificação na Copa do Brasil. Faz um segundo turno perfeito, né? O Vitória, na verdade. No Brasileirão, né? Bahia já por outro lado, não. Por isso precisa muito focar aí
nesse jogo para reconquistar um espaço perdido nas últimas rodadas. Mais uma vez a Copa do Brasil servindo como motivação, como muita confiança, porque não superou um rival qualquer, superou um belo time, que é o time do Botafogo, um dos mais fortes do país hoje. E ele vai para esse jogo contra o Vitória, que no retorno vem com 2 vitórias, né? Sim. Com 2 triunfos. Então vem também muito confiante. Acho que é um belo jogo. Lembrar, no Campeonato Baiano deu vitória, né? Foi campeão. Mas a gente não tem qualquer dúvida em afirmar que o Bahia é mais time hoje. O Bahia melhorou muito. Ele vai ter oportunidade, imagino eu, de dar mais minutos ao Luciano Rodrigues na frente, para ele ir ganhando cada vez mais entrosamento com os companheiros. Pode testar alguma alternativa, por exemplo, que ele testou contra o Botafogo, mudando um pouco a configuração do meio para o ataque, abrindo um jogador de cada lado, deixando o Everaldo mais centralizado. Acho muito difícil. O Ceni, ele é demitido, mas ele não abre mão da estratégia dele de jogo. O Bahia, ele não tem repertório, né, para você, repertório de jogadas. Ele não tem repertório de formação também. Tem alternativas, né, de mais qualidade, o Rogério, para trabalhar visando esse clássico, mas quando entra na rivalidade local, né, os jogadores costumam tirar forças de onde não tem e normalmente o jogo fica mais equilibrado. Acho que é isso que justifica esse equilíbrio de números que a gente mostrou no quadro aí. O Vitória faz até muito, se você pega a diferença de investimento, a diferença de expectativa, a diferença técnica dos jogadores dos 2 times, e acho que o Lúcio vai ser o ponto de virada do Bahia nesse campeonato. O Bahia precisa do finalizador. O Lúcio já deu uma pequena amostra. Verdade, começou também perdendo tantos gols quanto os companheiros perdiam naquele jogo contra o Fluminense, mas ele entra contra o Botafogo, decide. Na minha opinião, o Rogério devia ter colocado ele em campo antes. Ele é muito bom jogador. Acho que ele devia ter colocado antes. O Bahia precisa de um cara como esse. Se ele tiver sequência, a gente pode ver um outro Bahia daqui para frente. Isso pode começar no clássico já. A tendência é essa. E eu concordo com o Eugênio quando o Eugênio disse que o Bahia tem muito mais time. O torcedor do Vitória Colossal vai dizer: já tinha no começo do ano e nós carimbamos. Então, Exato. O Léo Condé foi muito bem, né? Na época, o Léo Condé nos confrontos ali. Deixou o Ceni. Eu acho que não é nem só o Léo Condé, né? Mas também era a forma que o time se importava. Porque se você pegar os jogos, foi o Vitória vencendo no abafa, né? Na pressão. Claro, contando também com o brilhantismo do Matheus Gonçalves, do Zé Hugo, né? Do Osvaldo. Então, assim... Bem desconfortável. Agora, com o Carpini, acho que a proposta não vai ser muito diferente. Choque de ideias, né, distintas. O Bahia com mais controle, com mais posse de bola, aproximação, criando. E o Vitória com um jogo um pouco mais recuado, né, muito físico, bola aérea, né, buscando contra-ataque. Mateuzinho é um jogador criativo, muito não vai bom, estar, né, Mateuzinho. Um bom jogador. Renovou o contrato, né? Recentemente. E aqui é protagonista em Bavi sempre. Sim. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas ele está sempre Eu presente. falei do Vitória que deixou a zona do rebaixamento, é verdade, mas ele está só um pontinho acima, 21 pontos. Sim. Tem um ponto a mais que Corinthians, que Fluminense. E o Vitória, assim como o Corinthians, ele já tem 21 jogos disputados. Se você for ver, por exemplo, o Fluminense tem 20 jogos disputados, o Inter, que está com 21 pontos, disputou 16 jogos, tem 5 jogos a menos. Enfim, o próprio Cuiabá tem 19 o Inter jogos. desse bolo, tira o Inter. O Grêmio está com 21 pontos, 19 jogos. Então, o Vitória está ali com o Corinthians também assim, ó. Para o Bahia é muito importante para ele tentar uma recuperação no Brasileiro, né? Que ele consegue a vaga na Copa do Brasil contra o Botafogo. Jogando nada. Desgarrado, ele no Brasileiro caiu para a 7ª colocação. Para tentar, vencendo um clássico, retomar a confiança, né? O Ceni recebendo a peça como o Lúcio Rodrigues, que é um jogador que tem muito potencial, ele é visto como uma das principais joias do futebol sul-americano e do futebol uruguaio. Um jogador que agora ganhou uma confiança, ele até falou sobre isso, né, depois do gol que ele marcou. E vai ser uma peça que vai dar mais poder de jogo, mais poder de fogo, né, pro Bahia do Ceni. Precisava desse cara que conseguisse desequilibrar. Ele não é aquele 9 igual o Everaldo, né? O Everaldo até faz outra função, que a característica do jogo do Everaldo costuma ser mais de 9. Apesar dele ser um cara que se movimenta mais, né? Cai mais pelo lado direito. Essa formação ali que o Rogério encontrou para o campeonato, ele joga um pouco mais para a direita, está sendo um pouco mais para a esquerda. Eu acho que o Lúcio pode ir por ali, né? Ele pode fazer ali ou a direita ou a esquerda. O cara tem essa movimentação muito versátil,
e um ótimo finalizador, né? Ele tem uma finalização de fato muito potente. Em 2024. Bom, família, então é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, compartilha. Tamo junto, família. É nóis. Já já a gente tá trazendo mais conteúdo aqui sobre o Bavi.